Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico especial, o STF pós-eleições, a matemática do Bolsonaro para a Suprema Corte e o que esperar ou não esperar dela após o resultado das eleições. Lembrando que estou gravando esse episódio antes do segundo turno para presidente, mas mesmo assim, com o resultado das eleições na Câmara e no Senado, já dá pra gente adiantar algumas coisas, beleza? Que é o que eu vou fazer nesse episódio. Mas antes de começar, como sempre, o meu convite, o meu super agradecimento a todos os apoiadores do Jornal Antijurídico que mantêm esse canal de pé, tanto por meio do Apoia-se, com quanto quiser, pelo tempo que quiser, como também através do nosso Pix, o jornal antijurídico@gmail.com, metendo louco com uma quantia isolada dentro do que é possível, confortável ou simbólico para você, beleza? Sem mais delongas, roda aí a nossa vinheta da depressão. A Bíblia deixa bem claro, Bolso, de que Jesus ele não veio aqui para poder acabar com a desigualdade. Tentei um pintão clima, voltei, vou sentar na tua casa, entrei. O que nos livra da ameaça comunista. Estamos indignados com as últimas ações. Esse país é verde e amarelo! Você que está aqui acompanhando o Jornal Antijurídico, tá bem, tá vivo, tá sabendo que o resultado das eleições para o Congresso foi bem azedo, né? O partido do Bolsonaro consolidou tanto a maior bancada da Câmara dos Deputados quanto do Senado, incluindo aí a entrada do astronauta, do Magno Malta e do Romário. Isso sem contar outras desgraças que não são do partido dele, mas são aliados, como Sérgio Moro, Hamilton Mourão e Damares. Isso tudo só no Senado. E o lance aqui, envolvendo o ST Foda-se, é que nos bastidores, o famoso fontes revelam, né? Não para mim, que não tenho fontes, mas para os jornalistas de Brasília, que os ministros da corte estão meio ressabiados com esse tanto de aliado do Bolsonaro que se elegeu, principalmente de nomes que se construíram muito em razão de só atacar a Suprema Corte, como a Bia Kicis e a Carla Zambelli. Então, muito embora o Lula ganhe as eleições, e vai ganhar, precisa ganhar, né? Puta que pariu, tem que ganhar, ainda assim, essa bancada segue forte e se organizar direitinho, conseguem fazer muito barulho para impeachment algum ministro. O barulho está garantido. Já o processo em si precisaria de 41 votos no Senado para ser aberto, 54 votos para aprovar a cassação e, claro, um presidente no Senado para dar procedimento a isso tudo antes de qualquer coisa. Nunca aconteceu, seria inédito, mas esse país é verde e amarelo, né? Loucuras acontecem, você vive aqui, você tá ligado. Agora, cá entre nós, se os ministros do STF estão perdendo o sono com medo de serem impeachmentados, quanto a isso eu tô cagando, né? Eles que se estressem. O que me preocupa é o quanto o resultado dessas eleições, agora com uma bancada ainda maior da extrema-direita no Congresso, o quanto isso dificulta o avanço de pautas progressistas, como o julgamento da descriminalização das drogas, que já tem 2 votos favoráveis, o aborto e a demarcação de terras indígenas. Não que o Congresso impeça eles de julgarem essas coisas, mas eles podem empurrar isso com a barriga justamente para evitar atritos com esses parlamentares que amanhã podem pressionar um impeachment. E para empurrar um julgamento, adiar um julgamento, remarcar um julgamento, sumir com um julgamento, os ministros usam de várias estratégias que eu já falei lá no episódio O STF e o Tempo dos Deuses. Por outro lado, essa mesma base bolsonarista no Congresso faz os ministros do STF se unirem ainda mais. É aquele lance de um inimigo em comum unir todo mundo, né? Os ataques bolsonaristas contra o STF e o TSE conseguiram a proeza de unir os ministros. Exemplo disso foi o discurso recente do Gilmar Mendes em homenagem aos 34 anos da Constituição, dizendo que os ministros estão irmanados com o Alexandre de Moraes, que é atualmente o inimigo número 1 de Bolsonaro no STF. Daí o número 2 é o Barroso, o número 3 o Edson Fachin e o número 4 o Gilmar Mendes. Talvez não exatamente nessa ordem, mas tá aí certamente
o top 4 ministros que o Bolsonaro mais odeia. Daí corta a cena e temos o Bolsonaro dizendo em um podcast que pode descartar o aumento de ministros do STF se a corte, aspas, baixar a temperatura. Isso se ele for reeleito, né? Obviamente. E por aumento de ministros, entende-se descartar aumentar o número de ministros e não descartar o aumento de salário de ministros, porque isso ninguém tem a ousadia de fazer. Ponto é, não é a primeira vez que o Bolsonaro vem com esse papo. Inclusive, da última vez que ele falou isso, eu também gravei programa. Mas em resumo, aumentar o número de ministros é uma ideia velha dele, aumentar de 11 para 21 ministros. Ou seja, simplesmente nomear mais 10 ministros, né? De boa, só mais 10, algo bem sutil. Na época, ele dizia até que esses ministros seriam do perfil do Sérgio Moro. Hoje acho que ele já não diria exatamente a mesma coisa, apesar de que eles estão voltando a ser amigos, né? Mas enfim, foda-se. Agora, mais recentemente, o Bolsonaro fez uma conta matemática e mudou sua proposta de aumentar para 21 ministros. Agora ele quer aumentar para 16. E por que isso? Porque veja, como ele mesmo diz, ele já tem 2 ministros lá dentro, Nunes Marques e André Mendonça, ambos bolsonaristas. André Mendonça, embora tenha sido a indicação terrivelmente evangélica de Bolsonaro ao STF, ele é menos bolsonarista que o Nunes Marques. Mas ele é menos, ele é um pouquinho menos, ele é 2 centímetrozinhos a menos, mas é. E para entender isso, depois corre lá no episódio o caso Daniel Silveira e o abolicionismo penal de Bolsonaro, que vale super a pena. Pois bem, seguindo a nossa conta matemática, de 11 ministros, o Bolsonaro tem 2, certo? Só que, se reeleito, ele vai poder indicar mais 2, porque Rosa Weber e Ricardo Lewandowski vão se aposentar. Ou seja, ele vai ter 4 ministros, 4 de 11. Portanto, faltam 7. Ainda dá pro STF fuder com ele. É por isso que ele quer aumentar para 16 e assim indicar mais 5 ministros. Com esses 5 dessa indicação, mais 2 que ele pode indicar no lugar da Rosa Weber e do Lewandowski, mais o André Mendonça e o Nunes Marques, o Bolsonaro teria 9 ministros. 9 de 16, ou seja, maioria o STF é dele. Por isso que ele reduziu a proposta inicial de 21 para 16, porque com 16 já dá para ele ter o STF na mão. Esse é o plano dele, é bem simples até, seriam trâmites enormes no Congresso para aprovar tudo isso, só que ele tem as maiores bancadas, então dá. É muito difícil, mas não é impossível, mas é muito difícil. Quanto a ser muito difícil, é muito difícil porque ele vai propor isso, aí isso vai passar no Congresso, beleza. Daí a oposição vai entrar, obviamente, com alguma ação de inconstitucionalidade para anular isso, alegando, por exemplo, violação de cláusula pétrea quanto à separação dos poderes. E quem vai julgar isso é o próprio STF. Portanto, ladies and germs, a gente ficaria diante de um looping político-jurídico eterno. E quanto a não ser impossível, não é impossível porque já aconteceu antes, durante a ditadura. Claro que através do AI-2 aumentou de 11 para 16 o número de ministros do STF para garantir uma maioria alinhada ao regime militar. Então veja, não precisa ser nenhum Sherlock Holmes para entender que quando ele ameaça aumentar o número de ministros se a corte não baixar a temperatura e tal, o que ele está dizendo é: vou aumentar o número de ministros se os caras continuarem me investigando, me processando e julgando coisas contra mim e a minha família. O argumento para aumentar o número de ministros não é porque ele não consegue avançar algum projeto ou programa de governo. Nossa, quero acabar com a fome no Brasil, mas o STF fica barrando todas as minhas políticas, julgando contra as minhas medidas, derrubando meus decretos e leis, sei lá, qualquer coisa do tipo. Não! O argumento é mudar o STF para se proteger. E isso é tão óbvio que acho que até os apoiadores do Bolsonaro entendem isso, se bem que talvez não reflitam sobre isso. Essa é a mesma estratégia que ele usa na Polícia Federal, que ele já trocou o comando 4 vezes, e na Procuradoria-Geral da República, indicando o Aras,
que pediu o arquivamento de tudo que envolve o Bolsonaro, desde os casos da CPI da Covid, sua participação em atos antidemocráticos, processos por prevaricação, charlatanismo, infração de medidas sanitárias, incitação ao crime, crime de responsabilidade, quebra de decoro, vazamento de informações sigilosas e por aí vai. Tudo isso arquivado pelo engavetador-geral da República, que ele não pensa em trocar ou aumentar o número de procuradores-gerais da República, isso não. Esse deixa como tá, que tá sucesso. Afinal, em time que tá ganhando, a gente não mexe, não é verdade? E agora, sempre que eu falo de Bolsonaro e STF, eu preciso recomendar o episódio Roubaram Minhas Pautas, que é onde eu explico por que eu quero que o STF se exploda, mas não pelas mesmas razões e nem com os mesmos objetivos que o Bolsonaro e os seus apoiadores. O STF recentemente e principalmente durante o governo do Bolsonaro e a pandemia conseguiu impedir que o Bolsonaro causasse desastres muito maiores para o Brasil e para todos nós, ok? Isso é verdade. Mas porém, no entanto, todavia, antes da pandemia e antes do Bolsonaro, a gente já vinha sofrendo desastres enormes com esse mesmo STF, fazendo absolutamente nada a respeito. E aqui eu me refiro, por exemplo, ao não julgar a descriminalização das drogas e assim manter a guerra às drogas a pleno vapor, o que significa necessariamente superlotação dos presídios e o genocídio pela polícia da juventude negra, pobre e periférica. Isso, mesmo antes de Bolsonaro e da pandemia, não era um problema para o STF, assim como continua não sendo. E também coloca aí na conta o não julgamento da demarcação das terras indígenas, o que contribui diretamente para a destruição das florestas, o que implica a destruição do planeta, isso sem contar o genocídio dos povos indígenas. De novo, também antes de Bolsonaro e da pandemia, o STF nada fez a respeito. Isso que a demarcação das terras indígenas e a guerra às drogas implicam genocídios diretos, mas há também os genocídios por gotejamento, que o STF igualmente não fez e não faz nada a respeito, como mortes causadas por carências sanitárias, insegurança no trabalho, subnutrição, violências institucionais, etc. Tudo isso em decorrência da interrupção de políticas obrigatórias que, mais uma vez, pro STF tanto fez como tanto faz. Então é isso, meu povo. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido no que consiste toda essa pauta antijudiciária do Bolsonaro e quais os objetivos dela. Que, para além de querer aumentar os ministros do STF, ele também quer mais ministros no Superior Tribunal Militar e mais juízes na Justiça Militar da União. E no mais, que você leve daqui que quando o Bolsonaro ou o bolsonarismo atacam o STF, da nossa parte é necessária uma espécie de defesa crítica, no sentido de que será pior um STF do jeito que o Bolsonaro quer do que a forma que ele se encontra agora, sacou? As duas opções são igualmente uma merda, mas é pior da forma que o Bolsonaro quer. É tipo dos males o menor, né? Até porque o nosso horizonte é a revolução, é o abolicionismo penal, o comunismo, o fim do Estado, do sistema penal, do capitalismo, da porra toda, e certamente o STF e o judiciário como um todo são, serão e sempre foram grandes inimigos da revolução, que sempre atuaram a favor das classes dominantes, das expectativas do mercado e do conservadorismo. E antes de me despedir, como sempre, aquele super agradecimento a todos os apoiadores do Jornal Antijurídico que mantém esse canal de pé, tanto por meio do Apoia-se, com quanto quiser, pelo tempo que quiser, como também através do nosso Pix, o jornalantijurídico@gmail.com, metendo louco com uma quantia isolada dentro do que é possível, confortável ou simbólico para você, beleza? Até semana que vem, valeu, falou!